E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando os jogos do Brasileirão 2020. E a partida que vamos analisar hoje é a derrota vexatória do Vasco pro Bahia. O Vasco levou 3-0 do Bahia pelo quarto ano seguido jogando fora de casa. Parece até que já virou uma regra do Campeonato Brasileiro. Toda vez que o Vasco vai jogar fora de casa contra o Bahia, tem que perder de 3-0. Bem complicado, rapaziada. E já tem muita gente pedindo a saída do Ramon Menezes. Todo mundo tá tentando achar um culpado agora para essa situação que o Vasco está vivendo. Então já separei aqui os melhores momentos da partida. Separei também alguns scouts. E também vou te falar aonde o Vasco está errando, aonde o Vasco precisa melhorar para reencontrar o caminho das vitórias. Então vai deixando o seu like aí embaixo, porque é muito importante para você me motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal. Eu conto muito com o seu like, conto muito com o seu apoio de verdade. Também já aproveita e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãofc. E agora sim, partiu analisar Vasco versus Bahia. Aí, galera, o primeiro gol do Bahia saiu muito cedo, lei do ex, gol do Rossi, falha completa do Pikachu na marcação, falha também individual ali do Henrique que deixou o Rossi se antecipar a ele. Na verdade, a zaga toda do Vasco falhou nesse gol, ninguém cortou a bola, ninguém imprensou ali o cruzamento, o Bahia fez o que quis. E logo na sequência, a jogada do zagueiro improvisado na lateral, Hernando para cima do Bruno Gomes, que fez o cruzamento para trás e mais uma vez lei do ex, gol do Gilberto. Cara, é o que eu sempre digo, o Bruno Gomes é muito lento na marcação. Ou ele faz algum trabalho para melhorar isso, trabalho de explosão, de velocidade, porque não dá, cara. O Vasco tem volantes muito lentos. E aí mais uma falha, dessa vez do Iago Pikachu. Deu uma assistência pro Cleison. Esse jogo foi um jogo pro Bahia lavar a alma, cara. Todo mundo no Bahia que tava mal, que não tava conseguindo jogar bem, foi lá, meteu o gol, se refez pra cima do Vasco. Olha isso. Bola ainda também ali no canto do Fernando Miguel, ele tentou adivinhar o chute. E foi isso, rapaziada, os gols do Bahia aí, como vocês viram, o Vasco facilmente batido, com 30 minutos de jogo, o Vasco já estava perdendo de 3-0 pro Bahia, e claro que isso foi consequência de uma péssima escalação do Ramon Menezes. O Ramon entrou com 3 volantes para jogar fora de casa contra o Bahia, mas a ideia dele não era ter 3 volantes no meio de campo, era dar mais liberdade para o Felipe Bastos por hora, e às vezes também o Marcos Júnior ter mais liberdade para se aproximar na frente, fazer um passe, dar volume de jogo ao Vasco. Só que tava bem na cara que isso não ia funcionar. O Felipe Bastos não marca, não ataca, é um jogador nulo dentro de campo, isso todo mundo já sabe. E o Marcos Júnior jogando totalmente deslocado, a função que ele vinha jogando bem era como segundo volante ou até mesmo como primeiro homem de meio de campo. Ele deixou o Marcos Júnior mais aberto pela esquerda e o jogador, claro, ficou totalmente perdido, não sabia se atacava, não sabia se marcava, não sabia onde se posicionar. E aí o Bahia fez o que quis pra cima do Vasco, o Bahia com muita velocidade no ataque, e o Vasco não conseguindo marcar no meio de campo, o Felipe Bastos parado, não marcando ninguém, não dá bote em ninguém, não acompanha as jogadas no meio de campo, Marcos Júnior também perdido, e o Bruno Gomes eu nem preciso falar, muito lento para marcar, muito lento para preencher espaços no meio de campo, e a consequência foi o Vasco levar 3 gols do Bahia de forma relâmpago, e o Vasco não conseguia criar nada no ataque, isso que era muito preocupante. Sempre que o Vasco joga sem o Benítez é isso, galera, o Vasco não consegue ter nenhum volume ofensivo, não consegue ter nenhuma triangulação, não consegue ter nenhuma enfiada de bola, o time fica morto no meio de campo, ainda mais com 3 volantes, 3 jogadores que não têm características de construir as jogadas. O Vinícius muito mal pelo lado direito, o Iago Pikachu nem se fala, o Iago Pikachu nunca mais era para jogar no Vasco, nunca mais era para vestir a camisa do Vasco depois dessas atuações que ele vem tendo, mas mesmo assim o Ramon Menezes diz que o Iago Pikachu é importante, é o lateral com mais gols na história do Vasco. Nossa, que lindo o discurso do Ramon. Aí o Iago Pikachu entra em campo, falha em 2 dos 3 gols que o Vasco levou e tá tudo bem, o torcedor tem que engolir isso, porque o Pikachu é o lateral que fez mais gols com a camisa do Vasco. Nossa, mano, que lindo, hein? O Iago Pikachu não está nem entre os 10, nem entre os 15, nem entre os 20 melhores laterais direitos da história do Vasco, um jogador muito limitado tecnicamente. E o Ramon também não ajuda o Pikachu, porque com esse posicionamento do lateral subir e virar meio de campo, o lado direito do Vasco vira uma avenida literalmente, o Miranda tem que sair para
cobrir o lateral e a zaga fica totalmente exposta, fica sem zagueiros. O Miranda sai para cobrir o lateral, não tem cobertura do volante quando o Miranda sai, e aí o Vasco leva uma chuva de gols, como foi contra o Atlético Mineiro, agora como foi contra o Bahia, e agora tem um clássico contra o Flamengo. O Vasco vindo de 2 goleadas sofridas, já veio também de um péssimo resultado dentro de casa contra o Bragantino, e as coisas estão ficando cada vez piores, sem contar também a eliminação na Copa do Brasil pro Botafogo, que desencadeou toda essa crise no Vasco. E o primeiro tempo foi isso, rapaziada. O Vasco um time vendido, se eu não me engano, o primeiro tempo terminou 10 finalizações do Bahia contra uma finalização do Vasco, e vergonhoso, um time do tamanho do Vasco, um time grande, terminar o primeiro tempo com uma mísera finalização, sendo dominado pelo adversário, sem poder nenhum de reação, sem nenhuma jogada trabalhada, sem nenhuma jogada de triangulação no ataque, é algo vergonhoso, é algo pro torcedor. Era aquele jogo pro torcedor desligar a televisão e nem assistir mais o segundo tempo. E no segundo tempo, o que fez o Ramon? Tentou consertar todas as burradas que ele fez na primeira etapa. Ele tirou o Marcos Júnior, que em tese era um volante também que chegaria, se aproximaria mais do Cano no ataque, e que não conseguiu fazer bem essa função, e colocou o Carlinhos, também tirou o Thales Magno e colocou o Gabriel Peck. O Thales Magno mais uma vez não fez uma boa partida, mas aí que fica a pergunta: quem consegue fazer uma boa partida nessa bagunça que hoje é o time do Vasco? Ninguém. E o Vasco até voltou melhor para a segunda etapa. O Carlinhos deu uma movimentação diferente para o time do Vasco, conseguiu fazer o time ter um volume ofensivo mais forte, porque o Carlinhos é um jogador que tem muito mais características de meia do que o Felipe Bastos, do que o Marcos Júnior e do que o próprio Bruno Gomes. Então assim o Vasco conseguiu um pouquinho mais de volume ofensivo. E lembrando também a vocês, o Ramon não iniciou com o Carlinhos de titular porque simplesmente muitos torcedores reclamaram do Carlinhos na partida contra o Atlético Mineiro, atribuíram muito a culpa para ele daquela derrota, sendo que o cara não jogou nenhum tempo completo naquele jogo. E aí, como muitos torcedores reclamaram do Carlinhos, deram espaço para o Ramon Menezes voltar com o Felipe Bastos para a equipe. Satisfeitos? Felizes? E aí, quando o Vasco melhorou na segunda etapa, tava conseguindo ser mais perigoso. O Carlinhos deu um chute ali de longe, o Felipe Bastos deu um chute de longe que assustaram o goleiro. O Vasco tava conseguindo pisar mais dentro da área do Bahia. O nosso possante Bruno Gomes é expulso. Para muitos, uma expulsão duvidosa. O árbitro exagerou? Sim, pode ter exagerado, mas já não é a primeira expulsão do Bruno Gomes no Campeonato Brasileiro. Como eu falei, ele é um jogador lento, então na maioria das vezes ele vai chegar atrasado nas jogadas. Ele não tem velocidade para acompanhar o ponta, não tem velocidade para acompanhar meias rápidos e nem atacantes rápidos. E por isso o Bruno Gomes leva muitos cartões, cara. E foi assim. Foi expulso e aí acabou de vez o jogo do Vasco com a expulsão. O time perdendo de 3-0, com 1 a menos, como que vai reagir? O Carlinhos teve que se desdobrar, ficou jogando mais como volante, tentava chegar na frente, mas já não tinha força, não tem como o jogador ter gás. O jogador não tem como fazer duas funções dentro de campo, não tem como se multiplicar por 2. E após a expulsão do Bruno Gomes foi isso, cara. O Bahia administrou o jogo, tocou mais a bola, teve até algumas chances de gol. O Vasco morreu de novo na partida, não conseguiu mais criar, não conseguiu mais ser perigoso e o jogo terminou em 3-0. O melhor jogador em campo, segundo o SofaScore, foi o Carlinhos, que entrou na segunda etapa. Assim, tão criticado Carlinhos tirou nota 7 e eu tenho aqui alguns scouts dele para mostrar para vocês. O Carlinhos jogou 45 minutos, deu 36 toques na bola, acertou 86% dos passes que ele tentou, acertou uma bola longa de 2 que ele tentou, deu uma finalização perigosa no jogo, talvez a finalização mais perigosa do Vasco, um chute ali de média a longa distância, fez uma falta e fez 3 desarmes. Ele foi o melhor em campo do Vasco. O melhor em campo do Bahia foi o Cleison, segundo o SofaScore. Cara, não consigo mais imaginar um bom trabalho do Ramon nesse time do Vasco. Precisa de mudanças e precisa de uma mudança de filosofia. Precisa muito, cara. O Vasco precisa sair dessa bolha de treinadores que jogam dessa mesma maneira. O Vasco precisa sair dessa bolha que está inserido no futebol brasileiro. Todo mundo joga igual no futebol brasileiro, só que o Vasco consegue jogar pior do que os outros times nessas últimas rodadas. Todos os times têm uma formação tática parecida, todos os times têm uma disposição tática parecida. O que muda mesmo é a qualidade individual dos jogadores. O futebol brasileiro tá muito igual, cara. E o que você faz quando tá todo mundo jogando igual? Quem se destaca são os times que jogam diferente, que fazem futebol de uma maneira diferente. Atlético Mineiro, o Flamengo, o Internacional. Esses times acabam se destacando mais no Brasil. E na minha humilde opinião, o Vasco precisa disso. Buscar um técnico que pense o futebol de maneira diferente, que faça esse time do Vasco jogar diferente dos demais.
Só assim o Vasco pode almejar, sei lá, uma vaga na Libertadores, ter um Campeonato Brasileiro tranquilo. Dessa maneira que tá, já vai estar brigando lá na parte de baixo. E é o que todo vascaíno mais teme, é o que todo vascaíno não quer. Então você, torcedor do Vasco, fique esperto, abra os seus olhos, porque esse é o momento de cobrar direção, técnicos, jogadores, sem passar pano pra ninguém. Esse é o momento. Então galera, essa foi minha análise do jogo de hoje. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é muito importante. Eu vou ficando nessa, por hoje é isso. Grande abraço do Francesco, é nóis e fui!